nós vimos o início, né? Na verdade, o início do conteúdo, a gente chegou a ver a parte da anatomia, né? Muito por cima, obviamente, que o tempo não nos permite aprofundar, né, no assunto e especificar área por área. A gente não tem tempo para isso, já que são só 5 aulas. Então, de uma forma bem sucinta, a gente viu um pouco da anatomia, tanto da parte óssea como do sistema digestório, que é a principal diferença que a gente vai encontrar aí entre as espécies de animais que a gente pode atender nas pet shops, né? Então, a gente já viu essa parte, a gente parou aqui nos meios de contenção. Daí, para que vai servir o meio de contenção? Na realidade, o meio de contenção não vai ser utilizado só para radiologia, tá? A gente utiliza a contenção para fazer exames clínicos. Vamos entender aqui uma coisa. Você, enquanto técnico de radiologia, você não tem obrigação nenhuma de saber aplicar uma medicação no animal. Você não tem obrigação de saber fazer uma punção, de saber fazer um exame de sangue. Claro que a gente não tem essa obrigação. Nosso curso não é voltado para isso, certo? O pessoal da enfermagem pode até aprender, mas a gente não aprende a fazer essas coisas, né? Então, a gente não tem obrigação, mas a gente acaba aprendendo, né? No mercado de trabalho, no campo de trabalho, na verdade, na clínica, a gente acaba aprendendo a fazer esse tipo de coisa. Pelo menos eu saí da clínica veterinária sabendo fazer essas coisas, sabendo aplicar uma vacina, sabendo aplicar um medicamento, né? E obviamente, se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar na clínica, não vai ser diferente com vocês. Vocês vão ter essa oportunidade de aprender, né? E, enfim, é isso. Então, a contenção é basicamente o meio que a gente vai utilizar para manter o nosso animal quieto, nosso animal posicionado. No caso, aplicando aqui para radiologia, é o que a gente vai utilizar para manter o nosso animal posicionado para a gente poder realizar o nosso exame, tá? Então, qual o objetivo da contenção? Na realidade, é basicamente o que eu acabei de falar, né? A contenção ela vai proporcionar aí a postura adequada do animal, né? O posicionamento adequado para que o animal se sinta confortável, tá? Para a realização do exame e para a gente também imobilizar ele no sentido de que a gente precisa de um posicionamento adequado para a gente fazer o nosso exame, né? Para a gente poder incidir o raio, né? Então, na realidade, é basicamente isso, né? Tanto a contenção física quanto a contenção química, que a gente tem 2 tipos de contenção que a gente pode realizar aí durante as práticas radiológicas, né? E as duas vão ter o mesmo objetivo, o objetivo de fazer com que o animal fique parado, né? Sem precisar de sedação, sem precisar de anestesia para a gente poder realizar os nossos exames, tá certo? Como eu falei para vocês, existe a contenção química e existe a contenção física. Aqui a gente está falando de contenção química, tá? Ou contenção física, perdão. O que acontece aqui, galera? Em algumas clínicas, eu não vou colocar dizendo aqui que em todas as clínicas é desse jeito, porque na realidade não é, né? Existem algumas clínicas, tipo a clínica que eu trabalhava, por exemplo, a gente não tinha esse material aqui, que é como se fossem umas almofadas de areia, uns pesos de areia que a gente colocaria em cima das extremidades do animal para poder posicionar ele do jeito que a gente quer, né? Na clínica em que eu trabalhava não tinha isso, então era dessa maneira aqui, ó, feito manual mesmo, a gente mesmo ali segurando o animal para ele ficar posicionado, tá? Aí o que a gente tem que se atentar aqui? Primeiro, utilizar os nossos EPIs,
né? Porque se eu estou posicionando o animal, significa que esse animal aqui, ele não tomou nenhum sedativo, não tomou nenhum tipo de medicação. Ele está acordado, está lúcido, está bem, né? A não ser que ele tenha algum tipo de fratura. E se ele tiver algum tipo de fratura, algum tipo de lesão, ele vai estar sentindo dor e você vai estar posicionando um animal que, além de estar lúcido, está com dor. Então, você precisa utilizar os seus EPIs. Não, já teu celular. Oi? Lalan. Então, você precisa utilizar os teus EPIs e você precisa colocar a focinheira no animal, tá? E dependendo da espécie, gente, esses saquinhos de areia aqui não vão ser suficientes. Eu falo pelo meu próprio cachorro. Eu tenho um pitbull de 7 anos e não tem perigo dele ficar deitado com um saquinho desse de areia em cima dele. Ele joga esse saco para longe, ainda rasga todinho se for possível. Não é suficiente para segurar ele. Então, quando é preciso fazer, quando só foi preciso fazer uma vez, o raio-x dele, e a gente teve que segurar mesmo assim na mão e botando bastante força. E com, no caso, minha mãe, que estava com ele no dia, com o proprietário, dentro da sala de raio-x, né? Para que ele fique um pouco mais tranquilo, que querendo ou não, é uma espécie que não que seja uma espécie muito brava, que morde todo mundo, enlouquecido, não é. Muito pelo contrário. Meu cachorro é muito dócil, mas ele não vai se dar com uma pessoa que ele não conhece. Nenhum animal, na realidade. Né? Existem gatos falando com experiência mesmo, tem gato, tem poodle, tem os cachorros aí que são considerados dóceis, que quando chega dentro do pet shop, parece que muda a personalidade, tá? Então, qualquer animal que se sentir invadido, né, que sentir que a gente está ali entrando no espaço dele, ele vai reagir de forma agressiva, né, o instinto dele mesmo, tá? Então, assim, voltando aqui para contenção. A gente pode tanto utilizar esses pesos, como a gente pode fazer com as nossas mãos, né? E você vai averiguar o que é mais adequado, né? Pro momento, na realidade. Olha o que vem dizendo aqui. Por mais que o animal pareça estar tranquilo, ambientes como clínicas são hostis. Se você tem um animal em casa, se você tem um gato ou um cachorro, você vai super se identificar com o que eu vou dizer aqui agora. Eles, se a gente criar eles levando sempre para a mesma clínica veterinária, gente, quando entra na rua da clínica veterinária, eles já ficam ariscos. Eles já sabem que estão indo para lá. Eles já não querem entrar naquele lugar, tá? Uma coisa é a pet shop, um lugar que ele vai só para tomar banho, ou sei lá, esses hotéis caninos, né? Que ele vai só ficar lá de boresta. É diferente de uma clínica veterinária que ele vai quando ele está doente, que ele vai e as pessoas tocam nele, né? As pessoas colocam focinheira nele, dão injeção nele, fazem procedimentos relativamente dolorosos, mesmo que seja para o bem dele, ele não vai entender assim. Ele vai entender que ele está sendo maltratado, tá? Então, a gente tem que entender na cabeça do animal que ele está indo para um lugar ruim. É assim que ele imagina. Então, é normal que o animal fique mais agressivo quando ele chega na clínica, mais agressivo quando ele te vê de jaleco branco, tá? Isso é normal. Então, a gente tem que se atentar aí ao temperamento do animal e, de certa forma, a gente tem que confiar no dono, mas, ao mesmo tempo, desconfiando dos donos dos animais. Por quê? Porque você pergunta para o animal, para o animal é demais, né? Você pergunta para o dono do animal, pro proprietário do animal, como que esse animal é em casa, se ele é um animal dócil, se ele é um animal arisco, e qualquer dono vai dizer que é um animal dócil, né? É como eu acabei de falar para vocês, eu tenho um pitbull em casa que, na minha opinião, ele é dócil. Ele é o meu cachorro, ele me conhece, ele não vai me morder, né? Pelo menos eu espero que não morda. Tá com a gente desde quando ele era bebezinho, então eu espero que não morda, né? E nós tivemos outro pitbull antes dele, que ele morreu de velhice e nunca aconteceu nada assim, né? Mas
pode acontecer e a gente precisa confiar no dono. Se o dono disser que ele é mais tranquilo, a gente meio que vai menos receoso para lidar com esse animal. E às vezes o dono mente, simplesmente vai dizer que o animal é dócil, quando na realidade ele não é. E a gente tem belas surpresas dentro da sala de radiologia, tá? Então, a gente tem que entender aqui que por mais amoroso que esse cachorro seja, por mais amoroso que esse gato seja, a mordida é um reflexo, tá? Se ele sofreu um acidente de trânsito, se ele foi atropelado na rua, ou se ele caiu de uma altura muito alta, ou qualquer outro tipo de trauma, ele vai estar com dor. Tá? Então, você vai estar lá, além de estar mexendo no espaço dele, invadindo o espaço dele, você está mexendo com ele enquanto ele sente dor. Isso é incômodo para a gente. Se a gente se machucar e alguém tocar na nossa ferida, a gente já retira a mão, a gente já quer brigar, já não deixa. Para o animal vai ser do mesmo jeito. E ele está no direito dele, querendo ou não, né? Então, vamos lá. Os principais objetivos aqui da contenção vai ser possibilitar a realização de diversos procedimentos. Como eu falei para vocês, a contenção ela não se aplica só à radiologia, ela vai se aplicar à parte clínica também, né? Quando a gente precisa fazer medicação no animal, uma vacina. Uma vacina é uma coisa simples, né? Quem acompanha, quem tem animal em casa e acompanha aí as campanhas de vacinação, vocês sabem que é muito simples. Eles só vão puxar aqui a pele e vão aplicar essa vacina de forma subcutânea, né? Então é super rápido, não demora, o animal quase não sente dor. E a contenção que você faz, dependendo do tamanho do animal, você coloca o animal no braço aqui, no instante o veterinário puxa, faz a aplicação, pronto, acabou. Muito rápido, né? Mas mesmo assim, precisa da contenção, tá? Para a coleta de sangue, também é necessária contenção para os exames radiográficos, obviamente. Para exames como ultrassonografia, também é necessário fazer a contenção. Na realidade, para N motivos, né? Dentro da clínica veterinária, vai ser necessário a gente fazer a contenção. Na realidade, para tudo, né, gente? Como que a gente vai avaliar, examinar o animal sem conseguir mexer com ele? E para a gente mexer com ele, a gente vai precisar fazer algum tipo de contenção, seja ela física ou química, tá? Outro objetivo aqui da contenção vai ser evitar fugas e evitar acidentes. Gente, tem animais que são muito pequenininhos, né? Acredito que todo mundo aqui deve conhecer os pinches, né? Que são animais, são cachorros, são espécies de cão muito pequenininha, né? E ao mesmo tempo que eles são pequenininhos, eles são frágeis. As mesas de radiologia são altas, né? A gente tem de 1,20 m mais ou menos de altura, depende muito do local da clínica, né? Que tem clínicas, tipo a clínica que eu trabalhava, a mesa era um pouquinho mais baixa, porque eles retiraram a parte das rodinhas da mesa e ela ficava fixa no chão, né? Então ela ficou um pouquinho mais baixa, mas ainda era uma superfície alta para um animal como o pinche. Então, quando você está examinando o animal em cima da mesa, porque todo exame tem que ser feito em cima da mesa, né? E se você não faz a contenção direita, esse animal vai fugir das suas mãos. E se ele fugir, ele pode pular, pode cair dessa mesa e ter problemas bem maiores. Se ele já veio com uma fratura, ele pode piorar essa fratura, ou se ele não tem fratura nenhuma, ele pode causar uma fratura nessa queda, tá? Então, também vai servir para isso e, obviamente, vai servir para contenção ou para evitar fugas, né? Já que você vai estar ali segurando o animal, tá? Também vai proteger aqui tanto o examinador quanto o seu auxiliar, né? No caso do veterinário e dos auxiliares de veterinária e no caso da gente também enquanto técnicos, tá? Como eu falei para vocês, existem acontece às vezes de nós mesmos termos que conter um animal, segurar um animal ali sobre a mesa. Não necessariamente vai ser o proprietário, tá? Às vezes é a gente mesmo que segura o animal e essa contenção, a contenção feita de forma eficaz, vai nos proteger, né? Então, vai proporcionar segurança tanto para a gente quanto para o próprio animal, tá? E
vai facilitar o exame físico. Como eu falei, a gente vai conter o animal para que o veterinário possa fazer aí os seus exames, tá bom? Aí, antes de fazer a contenção, o que é que a gente tem que avaliar? Primeiro, avaliar a raça do animal, tá? Para decidir que tipo de contenção a gente vai fazer. Por quê? Existem, como eu falei, existe a contenção física e a contenção química. Só que a contenção química, ela não pode ser feita assim aleatoriamente, né? E conforme eu vou falando aqui, vocês vão perceber que é muito mais fácil se eu aplicar a medicação no animal, porque a medicação a gente aplica de forma muito rápida, às vezes o animal nem percebe que a gente aplicou, a gente deixa ele andando lá na sala e pega ele de surpresa, aplica, pronto, acabou, com alguns segundos ele já tá caindo pro lado, já tá tombando, e é muito mais fácil, né? Você vai ver isso no decorrer da aula, mas existem alguns animais que eu não posso simplesmente chegar e aplicar a medicação nele, tá? Existem animais que têm predisposição a desenvolver problemas cardíacos, e esses animais são esses pequenos, né? O poodle, o maltês, são animais pequenininhos e o pinche também é assim, e que ele já tem uma frequência cardíaca muito elevada. Então, eu não posso chegar e simplesmente aplicar uma medicação nele. Outra coisa, os animais de raça, né? Os animais de raça, normalmente, a gente precisa ter um cuidado maior em relação à aplicação de medicamentos, né? Que às vezes eles têm algumas patologias que ficam escondidas e a gente desconhece. Já os considerados pé duros, né? Aquele cachorrinho caramelo, aquele que não tem raça definida, na verdade é essa, né? Um animal mestiço, eles são mais saudáveis. Não me pergunte por quê, tá? É igual filho de rico e filho de pobre. Se você bota um filho de um pobre para brincar no meio da rua, ele brinca o dia todo no sol quente, pé no chão e não fica doente. E se você colocar um menino que tipo, tá sempre dentro de casa, ali, você botar ele no meio da rua, brinca 20 minutos, volta para casa gripado. Do mesmo jeito vai ser os animais. Os animais que são dessa raça mais mestiça, que não tem uma raça definida, né? Eles são mais saudáveis do que os animais de raça. E não tem uma explicação assim científica para te dizer por que que é assim. Simplesmente é dessa maneira. Tá? Então, os animais de raça, a gente tem que tomar muito mais cuidado na relação de antes de fazer a contenção química, o que acaba também sendo mais caro para o proprietário, porque a gente precisa fazer alguns exames antes de aplicar a medicação, né? Aí complica, sai mais caro, tá? Então, por via das dúvidas, pelo menos lá na clínica em que eu trabalhava, por via das dúvidas, a gente fazia logo a contenção física. Muito dificilmente a gente ia oferecer contenção química, só quando a gente via mesmo, quando a gente recebia o animal e ele já estava visualmente muito machucado e que não tinha mesmo como a gente ficar mexendo, manuseando o animal. Aí sim, a gente já aplica logo a medicação, que é para evitar a dor no animal. Mas na maioria das vezes era contenção física, tá? Devem ser incluídas todas as estruturas anatômicas essenciais no raio primário. Isso já é sabido de vocês, tanto para radiologia humana quanto para radiologia veterinária, né? A gente precisa colocar dentro da imagem, dentro do raio ali, na colimação, né? Todas as estruturas que a gente quer visualizar. Não adianta você querer fazer uma radiologia de pelve e perder, sei lá, o pubis, por exemplo. Você não pode, você precisa pegar toda a estrutura, tá? O paciente deve ser limpo de qualquer sujidade entre os pelos, principalmente essas raças que são mais peludas. Aí eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Para contenção física, tanto para contenção física quanto para contenção química, é interessante que o animal esteja limpo. É assim, gente, na vida real? Não é. Não é. Tem muito animal que os donos não se preocupam muito com a questão da limpeza, tá? Aí acontece que
a gente acaba lidando com um animal sujinho mesmo. Isso acontece muito, principalmente nos animais que vêm da rua, animais que tem gente que tem abrigo, né? Que tem abrigos que encontram os animais na rua e levam para o veterinário para a gente realizar os exames, para depois levar para o abrigo. Tem gente que simplesmente pega animais da rua porque gosta de cuidar em casa, enfim. Eles não vão primeiro banhar o animal, limpar o animal para depois trazer para a gente cuidar. Do jeito que eles pegam na rua, parece assim, caminho de casa, vou passar na veterinária. Aí chega na clínica com o animal todo sujo. Se for um animal que sofreu um trauma na rua, que sangrou, qualquer coisa do tipo, as pessoas também não se importam muito em limpar, já leva desse jeito para você e você tem que lidar com isso. Outra coisa que a gente tem que ficar muito atento, gente, é normal demais, normal demais. Enquanto a gente está manuseando o animal, ele defecar ou ele urinar na mesa de exames. Isso acontece demais, demais. Ele está sentindo dor e a gente está mexendo com ele. Então, literalmente se vaza de dor. Na realidade é essa. Então, essa história de limpar os pelos, tá? Deve fazer assim, mas nem sempre acontece. Nem sempre acontece. Eles já entregam o animal pra gente ali todo sujinho, e a gente vai fazer os exames. Aí, quando for preciso fazer a contenção química, aí sim, a gente precisa fazer a retirada desse pelo, porque a gente vai aplicar uma injeção nesse animal. Então, a gente precisa fazer a retirada desse pelo, precisa fazer a limpeza do local para poder fazer a contenção, tá? Mas sendo contenção física, o pessoal não tá nem aí, não. Bota assim mesmo, a gente que use nossas luvas, que use nossas máscaras, para a gente poder fazer o nosso exame, tá? Sobre essas recomendações gerais. Evitar movimentos bruscos e precipitados. Gente, a gente está lidando com animais que a gente não conhece e com animais que não conhecem a gente, tá? Mesmo que ele tenha a prática de ir para a mesma clínica veterinária sempre, nem sempre ele vai lidar com você. Que você trabalha no raio-x, você não trabalha na parte clínica. Então, ele vai conhecer a galera que trabalha lá na parte clínica, a galera que aplica a medicação, a galera que faz vacina, né? O pessoal lá do exame de sangue. Ele vai conhecer essas pessoas porque são práticas que ele faz sempre, né? É costume já é costume de medicação. Então, ele já conhece o veterinário e conhece o pessoal que trabalha na parte clínica, mas ele não conhece você, o técnico em radiologia, porque ele só chega para você se ele sofrer algum trauma, se ele levar alguma pancada, ou se ele tiver com alguma doença torácica, né? Alguma doença a nível de pulmões. Aí é que você vai fazer o exame dele, mas isso é muito difícil. É muito difícil mesmo. Eu falo pelos meus próprios cachorros. Eu tive um de 10 anos e ele só fez raio-x uma vez, e agora eu tenho outro com 7 anos e ele também só fez raio-x até hoje uma única vez, né? Então, se ele viu o pessoal da clínica, do raio-x foi só uma única vez. Então, é uma pessoa que ele não conhece. Então, a gente precisa evitar esses movimentos bruscos, evitar esses movimentos precipitados, para a gente não assustar o animal. A gente tem que deixar o animal mais confortável possível. Por isso, a gente tem que tentar ganhar a confiança dele, tá? E falando de mim mesma, pode me chamar de doida, de maluca, não tô nem aí. Quando o animal chegava, já era conversando, tentando passar a mão. Se não conhecem meu rosto, tá aqui eu na foto, tá? Abraçando mesmo, conversando com animais que eu não conheço. Só realmente quando não dava, quando o animal era mesmo bruto, aí era que eu me afastava mais e tomava um pouco mais de cuidado. Mas os animais que deixavam a gente chegar perto, eu tentava. Tentava, porque quando eu for fazer o exame dele, ele vai ficar mais tranquilo. Isso aqui já é dentro da sala de radiologia, tá aqui a nossa processadora aqui atrás e aqui a mesa, tá? Então, antes dele fazer o exame, eu já estava conversando com ele. E esse é um pitbull. Ele era um filhote ainda, acho que ele não tinha nem um ano ainda, mas ele é um pitbull. Enorme já, né? Outra, a gente tem que iniciar com a proteção mais simples para a espécie. Como eu falei para vocês, animais
de raça, né? Normalmente eles tendem a desenvolver problemas cardíacos, então a gente tem que iniciar com a contenção física. Só se realmente não for possível, é que a gente vai preparar esse animal para fazer a contenção química. A gente vai fazer exames para ver como é que está a saúde dele para poder fazer a contenção, tá? Outra, sempre examinar o animal em ambiente adequado, sempre em cima da mesa. Você tem muito mais controle do animal quando ele está em cima da mesa. Se você for examinar ele no chão, gente, ele vai fugir, tá? Então, sempre prestar atenção no ambiente que você vai lidar com o animal, tá? Sobre o temperamento do animal, até já falei um pouco com vocês. A gente precisa ficar atento ao temperamento do animal, tá? Tem animal que chega na clínica assim, brincalhão, né? E latindo para todo mundo, e abanando o rabo para todo mundo que está dentro da clínica, para os outros cachorros, para os outros animais, e chega lá brincando e fica por lá. Só que quando entra na sala de radiologia, que ele não está mais perto do dono dele, é só você, ele e algum estagiário, alguém que estiver lá dentro, né? Ele já muda logo o temperamento. Já fica logo zangado e você tem que saber lidar com isso, tá? Sempre que for possível, pedir o auxílio do proprietário. Mas aí você também tem que ficar ligado em algumas coisas. Por exemplo, lá na clínica, pelo menos foi a maneira que eu fui ensinada, o professor dizia o seguinte: Flavinha, não coloque o dono dos animais para dentro da sala de radiologia. A gente aprendeu assim. Por quê? Porque na maioria das vezes o dono acha que a gente está machucando o animal. Ou ele fica babando muito o animal, ah, meu neném, não sei o quê. E essas coisas que a gente fala com os animais da gente, né? Acaba que o animal fica manhoso, ele nem está sentindo dor, mas ele fica ali querendo chorar, querendo sair de cima da mesa só porque tá vendo o dono lá dentro, tá? Mas quando a gente tem um animal que tem um temperamento mais grosseiro, que é mais violento, a gente pede a ajuda do proprietário, deixa a pessoa entrar na sala de radiologia, coloca a proteção, tá? E deixa ele, ensina, né, como posicionar o animal e deixa ele posicionar o animal enquanto você faz seu exame, porque não, você também não vai se colocar em perigo, né, com o animal que você desconhece, tá? E o local da contenção, eu já falei para vocês, sempre fazer em cima da mesa, sempre utilizar um local adequado para que o animal não fuja, tá bom? É necessário fazer uso de focinheiras em todos os exames, em todos, independente de ser o exame radiológico, mesmo que seja na radiologia, quanto seja na parte clínica, é preciso colocar focinheira no animal. Gente, morde. Por mais que o dono chegue lá dizendo, ah, meu, não morde, é dócil, é amável, brinca com todo mundo, as crianças na rua sobem em cima dele. Aham, aqui não. Aqui ele usa focinheira, né? Porque, infelizmente, como eu já venho falando desde o início, o animal está com dor. Ele não está fazendo o exame por simplesmente fazer. O médico veterinário não vai pedir um exame de raio-x de rotina, não. Esse exame de raio-x é porque ele sofreu alguma lesão. Então, esse animal está com dor em algum lugar. Aí você não utiliza a focinheira e o reflexo dele vai ser te morder, tá? Então, isso vai trazer segurança para o animal em que sentido? Os gatos, e isso acontece principalmente com eles, os cachorros também fazem isso, mas muito pouco. Os gatos, quando eles são atropelados, eles têm o reflexo de morder o pneu, né? Quando eles sentem que estão sendo atropelados, o reflexo deles é de morder o pneu. Quando a gente está com eles sobre a mesa de radiologia e que a gente não faz a contenção direito, eles têm o mesmo reflexo, só que em vez de morder o pneu, que é uma borracha, ele vai morder a tua mesa. Aí a mesa é de metal, então ele vai fraturar a mandíbula. Então não é interessante, tá? Então colocar a focinheira vai trazer segurança para o animal nesse sentido, né? Vai proteger ele de fraturas e vai te proteger para evitar que o animal te morda, tá? Aí quando a gente não tem focinheira,
Que às vezes acontece, né? Você chega na clínica veterinária, tem focinheira de todos os tamanhos, de todos os jeitos, em todo lugar da clínica tem focinheira espalhada, mas parece que quando tu precisa nunca tem. Isso é normal, tá? Outro, tem uns animais que tem essa parte do focinho muito grande, né? E acaba que tem umas focinheiras que não cabem neles. Então a gente utiliza de outros artefatos. Isso aqui não é fita, tá? Não é tipo aquela fita durex, não. É um pedaço de cordão mesmo, aqueles cordãozinhos de saco, não sei o nome, mas é os cordãozinhos de saco que a gente utiliza só para amarrar aqui o focinho. Isso aqui a gente utiliza em campo, normalmente, tá? Quando não tem cordão, a gente usa o equipo. O que é o equipo? É aquele caninho por onde desce o soro, quando a gente está tomando soro, não tem um caninho que vai do soro até a mão da gente? Pronto, a gente pega aquele caninho ali que não é mais utilizado, né? Porque já foi utilizado e não usa mais para fazer essa amarração, tá? Para evitar que o animal morda, tá bom? Aqui são os pezinhos para contenção física que eu falei para vocês. Óbvio, é preciso avaliar a espécie. Você precisa saber qual a espécie desse animal, se esse animal tem força o suficiente para retirar esse pezinho de cima dele ou não, tá? Porque tem espécies como o meu, como os pastores alemão, como os Rottweiler, né? São cachorros grandes, normalmente são cachorros muito fortes e esses pezinhos aí não são nada para eles, tá? Então precisa avaliar a espécie para ver se vai ser o suficiente, tá bom? Aqui outra demonstraçãozinha. Ó, a cabeça dele tá tão retinha aqui que o que eu fico pensando é que antes dele ser contido de forma física, né, com os saquinhos, ele foi contido quimicamente. Ele tomou alguma medicação, senão não fica assim quietinho. Nenhum cachorro fica assim quietinho. Aqui é quando a gente precisa fazer a contenção sem os saquinhos, né? Aqui, no caso, vai depender muito do tipo de... Que aqui não é uma mesa de radiologia, né? Aqui é uma mesa de exame clínico, tá? Então, vai depender muito do tipo de procedimento que você vai fazer, mas a gente também consegue posicionar o animal dessa maneira para fazer exames de tórax, né? O perfil de tórax, por exemplo, a gente consegue fazer com ele posicionado dessa maneira, tá? E aqui também era na época do estágio ainda, posicionando o animal. Por que que a contenção física é mais difícil em gatos? Essa pergunta está até na atividade de vocês. Gente, esses animais são menores, eles são mais ágeis e diferente dos cachorros, eles também utilizam as unhas para se defender, né? Os cachorros, o primeiro instinto deles é morder. O gato não, ele morde e arranha ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, tá? E eles têm muita característica territorial. Na verdade, as duas espécies têm essa característica territorial muito forte, mas é mais forte no gato, né? Quando ele chega na clínica, ele começa a sentir ali o cheirinho de outros animais, ele já começa a querer fazer xixi em todo canto, querer defecar em todo canto. E se você entrar no espaço dele, ele vai te morder, ele vai te arranhar. E qual é o espaço dele? A caixinha de transporte. Normalmente, essa caixinha é dele, né? É a caixinha que o dono, a dona comprou para ele. Então, você coloca a mão dentro da caixinha para tirar esse animal, ele já quer te morder, ele já quer te arranhar. Às vezes fica botando a unha pelo espacinho da caixinha, né? Os buraquinhos da caixinha, tá? Mas para facilitar aqui o manuseio desse animal, né? A gente vai manter ele dentro da caixa de transporte o máximo possível, tá? Ele chega na clínica dentro da caixa e vai ficar dentro dessa caixa até chegar a hora de fazer o exame. E vai ficar próximo dos proprietários o máximo de tempo possível. Acontece muito deles levarem o animal para fazer o exame e deixar o animal lá e buscar só depois. Tipo, leva o animal de manhã
vai buscar só de tarde, porque tem alguns exames para fazer, algumas medicações para fazer, que vai demorar, enfim. Acaba deixando lá e vai buscar só de tarde. Mas mesmo assim, a gente tem que deixar o máximo de tempo possível perto do proprietário, perto do dono, que é para ele ficar mais tranquilo. Diferente do cachorro, né, que a gente passa a mão, que a gente conversa para tentar ganhar amizade, o gato não vai deixar isso acontecer com tanta facilidade. Ele vai botar um pouquinho mais boneco para isso, tá? Então a gente tem que deixar ele sempre próximo dos proprietários e tentar ganhar essa aproximação. Não vai rolar muito, gente, eu vou logo avisando. Esse negócio de tentar ganhar aproximação com o gato não vai rolar muito. A gente vai tentar, mas não é uma coisa que eles permitam assim, não, tá? Sempre fechar janelas e portas, sempre, gente, sempre. Eles fogem muito rápido. Se você não fizer a contenção direito, ele vai fugir. Lá na clínica aconteceu uma vez que foi na radiologia mesmo, soltaram um animal em cima da mesa, a sala da radiologia estava aberta, só não estava aberta a porta da clínica mesmo, mas da radiologia estava aberta e esse gato saiu lá de dentro fazendo um alvoroço lá do lado de fora, os cachorros tudo latindo para um lado e para o outro e ele rodando dentro da clínica até alguém pegar, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com as janelas e portas, porque senão eles vão embora, tá? Examinar sempre sobre a mesa, né? Já venho falando sobre isso há um tempo, e tomar cuidado com as mudanças de comportamento, tá? Como eu falei para vocês, os donos, eles têm a mania de mentir, né? Vão mentir dizendo que o animal é dócil, dizendo que ele é quietinho, mas quando tu começar o teu exame é que você vai observar o comportamento desse animal, tá? Aí você observa se ele é quietinho, se ele não é, e se ele não for, você precisa tomar um pouquinho mais de cuidado em relação a ele, tá? Aqui a gente tem o posicionamento, na verdade, a maior parte dos posicionamentos de gato a gente consegue fazer sozinho, né? Não precisa de duas pessoas para posicionar, eles são animais mais fáceis de posicionar, embora eles sejam mais ágeis. Essa prática de colocar esse esparadrapo aqui na pontinha, principalmente nessa espécie que é muito peluda, eu não apoio muito, não acho muito legal, tá? Mas tem algumas clínicas que fazem isso, né? Colocam esparadrapo para evitar que ele arranhe. Mas eu não acho legal, acho que vai machucar quando for tirar o esparadrapo e não vai ser legal. Lá com a gente não fazia isso aqui. Na verdade, lá na clínica ainda não faz. A gente utiliza a focinheira, né, cobrindo os olhos e cobrindo o focinho, tá? Mas a gente não utiliza desses artefatos aqui para impedir que eles arranhem a gente, não. Não é legal, tá? Aqui é a caixinha dele, né? Se for a caixinha dele mesmo, se não for a caixinha da clínica, ele vai ser muito territorialista em relação a ela, existem, não sei se vocês já viram ou se vocês fazem isso, mas existem alguns donos que colocam os brinquedinhos aqui dentro, colocam os panos fedorentos aqui dentro e não é legal, gente, não é legal. Primeiro que junta muita bactéria, junta muito micro-organismo nesses panos, não é legal. É interessante fazer a asepsia dessa caixa de vez em quando, tá? E, enfim, esse é o lugar do gato. Quando você tenta mexer aqui, ele já vai querer te arranhar, ele já vai fazer uns sons tentando te ameaçar, tá? Quando a gente não consegue, né? Quando ele quer fugir mesmo, a maneira mais fácil da gente pegar ele vai ser assim, com a toalha, tá? A gente bota a toalha sobre o rosto dele, que aí ele já vai parar, já vai ficar mais medroso e vai ficar quietinho enquanto você realiza o exame. Normalmente a gente segura ele assim, principalmente quando vai fazer alguma medicação aqui a nível intramuscular, né? Que é facinho quando ele tá assim. Coloca a caixa nessa região aberta, alguém segura o animal dessa maneira, o outro faz a medicação. A partir do momento que fez a medicação, é só soltar ele aqui que ele corre para dentro da caixinha. Todo gato faz isso. Aí vamos lá. Já que a gente, como eu falei para vocês, a maioria dos animais que a gente vai tratar, pelo menos a maioria dos animais que eu vou focar aqui são animais domésticos, né? Animais como cachorro, gato e tartaruga, cobra, enfim.
o que é convencional. Mas existem animais de grande porte que são atendidos pelas clínicas daqui de Fortaleza, pelas clínicas daqui do nosso Nordeste, tá? É que a gente sabe que aqui nos interiores tem muitas fazendas, muitos sítios, muito dessas coisas, e as pessoas têm cavalos e têm animais de grande porte, né? Tem vaca, boi, enfim. Então, eles precisam de um veterinário, precisam de uma clínica veterinária para poder avaliar esses animais, né? E eu só conheço uma única clínica, que é na Caucaia, na realidade, que trabalha com esses animais de grande porte. Não conheço outra clínica que faça isso. E eu só tenho que dizer que é muito mais dinheiro que rola aí nessa história. Bem, muito mais dinheiro, porque esse animal, ele não vai vir para a clínica para fazer o exame. Obviamente, o dono não vai trazer o animal lá do aras dele, lá da fazenda dele, para fazer o exame aqui na nossa clínica. A gente é que tem que ir até ele, né? Então, torna tudo muito mais caro. A gente precisa utilizar um raio-x portátil para poder levar até o aras, até a clínica, para poder avaliar esse animal, tá? Falando aqui diretamente dos equinos, né, dos cavalos, é preciso observar o comportamento. Na realidade, qualquer animal que você for mexer, qualquer animal que você for fazer exame, você precisa prestar muita atenção no comportamento desse animal. Observa se enquanto ele está na sala de espera, ele é tranquilo, ou se ele já é violento na sala de espera. A gente precisa se atentar a isso. Vai facilitar, né, o nosso trabalho se a gente tiver mais atento, tá? Posicionamento sempre à esquerda desse animal, para ele não ter medo de você, para ele não tentar te atacar, tá bom? Tocar o animal, conversar com o animal, tentar aproximação com ele antes de fazer a contenção, tá? Aí vamos entender aqui. Eu sei que ninguém vai perguntar, porque aqui no EAD o pessoal não pergunta muitas coisas, não. Mas presencial já teriam me parado para perguntar isso. Professora, como é que vai fazer a contenção física desse animal? Gente, a contenção física aqui, obviamente, eu não vou derrubar um animal desse tamanho para fazer a contenção do mesmo jeito que a gente faz aqui com o gato. A gente não vai deitar ele, ficar ali um rumo de gente segurando ele para mim fazer meu exame, não. A gente vai fazer a maioria dos exames dele na própria posição anatômica dele, tá? A gente vai mexer com ele o mínimo possível. Se um cachorro e um gato, a gente tem que tomar cuidado para não zangar ele, para não deixar ele arredio. Com esse animal aqui, a gente tem que ter muito mais cuidado. Principalmente porque é o que eu falei para vocês, aqui rola muito dinheiro. São donos de áreas, são donos de fazendas, né? É gente que são cavalos de corrida. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de animal, tá bom? Então tentar aproximação antes de fazer a contenção é de suma importância, que é para o animal deixar você mexer nele sem tentar te machucar, tá bom? Isolar o animal, tá? Esse animal que vai ser examinado normalmente, né? Tipo, se ele vai fazer o exame de manhã, no outro dia, a pessoa que é responsável por ele já deixa ele separado dos outros animais a noite inteira. Ele já dorme separado de todo mundo. Já para ele ir ficando tranquilo, já para ele ir se acostumando com o espaço que ele vai ficar até a hora do exame, tá bom? Deve-se tomar cuidado com os coices e não ficar na parte de trás do animal, justamente por causa dos coices, tá? Aqui são alguns artefatos que a gente utiliza, né, para fazer a contenção do animal. Esse aparatozinho aqui vai impedir dele se abaixar para te morder, no caso você esteja fazendo algum exame aqui nas extremidades. Esse daqui eu acho uma tortura, mas se utilizam, né? Existe, está aí sendo utilizado, que ele vai apertar o focinho desse animal, a partir do momento que aperta, ele já vai te obedecendo já.
A gente também pode usar as caneleiras, né? Que são essas barras de ferro, como se fosse esse quartinho aqui de ferro mesmo, que vai impedir do animal ir de um lado para o outro, vai prender ele dentro desse espaço. E a gente pode fazer exames de extremidades aqui também nessa região, tá? E as cordas, né? Que aí as cordas vão ser seguradas por seres humanos mesmo, até a gente finalizar o exame. Aí só uma curiosidade aqui sobre esses animais. Aqui não é nenhum animal de grande porte, não pode nem dizer assim, mas um animal de fazenda, né? Os ovinos e os caprinos. Gente, é só uma curiosidade mesmo. Eu não cobrei isso na atividade e se tivesse prova, eu também não cobraria em prova, tá? Até porque é um pouquinho confuso, tá? Mas vamos lá. Estima-se, né, que há mais ou menos 4 milhões de anos, as ovelhas e as cabras não eram separadas geneticamente, ou seja, era tudo a mesma coisa. Ovelha e cabra era igual. Só que se a gente olhar, né, elas têm diferenças muito evidentes. Por exemplo, as cabras têm aqui na presença de cornos, né? Tem a presença de chifres, coisa que as ovelhas não têm. E a pele delas, o pelo também é muito diferente, porque a ovelha vai ter esse pelozinho de lã, né? Enquanto que a cabra não tem. Aí, geneticamente falando, né? Biologicamente falando, a nível celular mesmo, era tudo igual aqui. Não eram separadas em dois grupos, todo mundo era cabra. Não tinha negócio de uma ser ovelha, a outra ser cabra, não, tá? Aí depois, né, foi que fizeram essa separação e ficou sendo duas espécies diferentes. Aí vamos entender aqui isso aqui bem rapidinho. Como eu falei também, é nível de curiosidade, não seria assunto cobrado em atividade, também não seria assunto cobrado em prova. Só curiosidade, tá? A cabra é fêmea do bode e o filhote deles a gente vai chamar de cabrito, tá? Normalmente eles possuem o pelo liso, né, com aspecto liso, e possuem chifres, né, quase retos, mas são direcionados para o lado de fora, tá? Quase direitos quer dizer que eles são quase retos, direcionados para o lado de fora. E eles costumam ter aquela barbazinha, né? Isso a gente já conhece, né? Quando a gente vê um amigo da gente aí que tá com a barba nascendo aí, a gente costuma chamar o sujeito, brincar, dizendo que ele tem barba de bode, né? Porque a gente já sabe disso, isso é comum, é de conhecimento popular mesmo, tá? O carneiro é o macho da ovelha e juntos eles vão formar os cordeiros, tá? Aí a ovelha, ela vai ter esse pelo mais ondulado, né? Esse pelozinho aqui de lã, tá bom? Geralmente vai ser um pelozinho enrolado e não tem essa barba, não tem barbela, tá? Os filhos de bode com a cabra, a gente também pode chamar de cordeiros. É por isso, gente, que tem toda essa confusão em relação a esses dois animais, ó. Porque a cabra e o bode, eles vão dar origem ao cabrito, mas a cabra e o bode, a gente também pode chamar os filhotes deles de cordeiros. Só que o cordeiro é o filho do carneiro com a ovelha, né? Então fica confuso, tá? Mas vamos lá. Filho do bode com a cabra, a gente chama de cordeiro ou de cabrito, tá? E os filhos da ovelha com carneiro, a gente chama de borregos ou de cordeiros, né? Existe essa confusão muito por causa disso também, muito por causa dessa ideia de que antigamente eles não eram separados geneticamente, né? Mas ficou. Provavelmente, quem sabe no futuro resolvam separar isso bem direitinho, criar nomes específicos para cada um, né? Até o presente momento é tudo igual. Sobre os métodos de contenção, né? De ovinos e de caprinos, né? De ovelhas e de cabras. Gente, a contenção aqui desses animais, a gente precisa saber, mas a realidade é que nós não vamos fazer essas contenções.
Por quê? Não é uma coisa que a gente aprende, meu povo. A gente não vai aprender a laçar um animal de longe. Isso é coisa do fazendeiro, isso é coisa da pessoa que convive com o animal. Ela sabe fazer isso. Sabe laçar o animal e puxar para derrubar esse animal. Montar sobre o animal, o tipo de coisa que a gente também não tem costume de fazer. Pegar esse animal pelo chifre, ou pela barba, ou pelas orelhas, são coisas que a gente não tem costume de fazer. Então, a gente chega lá com o nosso maquinário para fazer as radiografias, mas a gente não faz a contenção. Quem vai fazer a contenção é quem convive com esses animais, tá certo? Existe uma condição que a gente pode segurar esse animal pela prega inguinal, né? E pelo pescoço, tá? E a gente também pode derrubar esse animal e prender entre os joelhos, né? Ou colocar o joelho sobre o pescoço dele, tá? Aqui, nessa imagem, está demonstrando essa prática de prender ele pela prega inguinal e pelo pescoço. Eu falei para vocês, são coisas que a gente não tem prática de fazer no nosso dia a dia, tá? Um veterinário que trabalhe, né, que seja especializado nessa área, ele pode até ter essa prática, mas a gente, enquanto técnica de radiologia, a gente não tem, tá? A gente não tem essa prática. Também existem esses artefatozinhos que vão facilitar o posicionamento ou a contenção, na realidade. Tá bom? Sobre os bovinos, né? A gente chega aqui nos bois e nas vacas, tá? A criação de bovinos no Brasil é a maior entre todos os ramos da pecuária. Atualmente, a gente tem cerca de 217 milhões de cabeças, né? Que servem para pecuária de corte, leiteira e de couro, tá bom? E no Mato Grosso do Sul é que a gente vai ter a maior parte dessas cabeças de gado, tá? Aí, ou seja, aqui no nosso Nordeste a gente tem, tá certo? A gente tem boi, a gente tem vaca, a gente tem essa espécie, mas não é do mesmo jeito que se tem lá no Mato Grosso. Então, se tu tem a pretensão de trabalhar com animais de grande porte, aqui dá para você fazer isso? Dá, mas é melhor lá no sul, né? É melhor lá que você vai ter muito mais acesso a esse tipo de animal. O mercado para esse tipo de animal vai ser bem maior, tá certo? Então, tentar aproximação pelo lado direito, né? Tomar cuidado com as cabeçadas, com os movimentos perto dos membros anteriores, tá? E não ficar de costas para esse animal, nunca, não ficar de costas para ele, ele pode correr atrás de você, tá? Se você não sabe o que é esses sustos, ninguém aqui foi do interior e não sabe como é essa história de ter um animal tão pesado assim correndo atrás de você, eu lhe digo, é ruim, meu amigo, é ruim demais, viu? Mas vamos lá. A contenção pode ser feita assim através dessas amarrações, né? Que eles vão derrubar o animal para você poder fazer o seu exame. Ou, dependendo do temperamento desse animal, eles amarram com as cordas e você mexe com ele, né? Para fazer exames de extremidades aqui, sem precisar derrubar o animal, tá? Se utiliza muito esse artefatozinho que a gente chama de formiga, né? A formiga vai prender aqui no focinho do animal. Quando coloca ali no focinho, ele já se aquieta, porque dói, né? Então, ele já cede já, tá? E existe esse artefatozinho que também, além de servir para pesar esse animal, né? Ele também serve para imobilizar o animal para você poder fazer seu exame, tá? Aqui essa prática também é muito comum, né? Eles têm esses, como se fosse esses corredores em que esses animais passam dentro na época da vacinação, tá? Então, essa contenção aqui não serve para a gente, mas serve para a parte clínica, tá certo? Eles vão entrando dentro desses corredores e a avaliação clínica deles vai ser feita de um por um, conforme eles forem passando aqui. Não serve para a gente, tá bom? Daí a gente entra aqui na contenção química, tá? A contenção química, como já vem dizendo aqui, é contenção medicamentosa. É a contenção que vai ser feita através de medicamentos, através de fármacos.
Na maioria das vezes, eu posso dizer que é necessário, que se precisa fazer. Só que nem sempre se faz. Por quê? Porque precisa ser seguro, tá? E precisa que o médico veterinário esteja lá disponível para fazer essa contenção. Como eu falei para vocês, vocês não têm obrigação, a gente, enquanto técnico de radiologia, a gente não tem a obrigação de saber fazer a contenção química, tá certo? Por quê? Não é uma coisa da gente, gente. A gente aprende a fazer exames de imagem. A gente não aprende a fazer punção venosa, a gente não aprende a fazer um acesso, a gente não aprende a fazer um exame de sangue. Isso a gente não aprende. E mesmo que nós aprendêssemos, a gente está aprendendo com os seres humanos, né? E não diretamente com animais, tá? Então, quem vai fazer esses procedimentos de contenção é o médico veterinário, o auxiliar de veterinária que aprendeu esse tipo de procedimento. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei para vocês no início da aula, pode acontecer de vocês saírem da clínica sabendo fazer isso, tá? Dependendo da galera que trabalha contigo na clínica, eles vão querer te ensinar, porque vai facilitar o trabalho se tiver mais de uma pessoa que sabe fazer isso, né? Se for só uma pessoa para fazer, todos, e a demanda nessa clínica for muito alta, o atendimento também vai demorar. E o atendimento demorado não é bom para ninguém, tá? Então, durante o teu plantão, você vai precisar atender diversos tipos de animais. Eu já venho falando isso para vocês desde o começo aí do conteúdo, né? Desde a aula passada, tá? Que a gente vai atender tanto os gatinhos e os cachorros que a gente acha fofo, que a gente já conhece, como a gente também vai atender alguns pássaros. Não são todo tipo de pássaro, mas alguns pássaros, tá? Que o pessoal cria em casa, né? Os campinos, que o pessoal gosta de criar em casa, os... Esqueci agora o nome. Os australianos, esqueci o nome agora. Mas, enfim. Aves, que o pessoal gosta de criar em casa, tá? Papagaios. E a gente tem os répteis, né? Que aí entram as tartarugas, as cobras, as iguanas, né? Que o pessoal também leva esse tipo de animal pra gente fazer exame na clínica. Ainda tem os roedores, né? Tem gente que cria rato, tem gente que cria rato, gente. Rato, camundongo, né? Aquele branquinho dos olhos vermelhos. Aí a galera que cria coelho e os preás, né? Enfim. E animais maiores. Só que esses animais maiores a gente vai atender, na verdade, não as clínicas comuns de bairro, não vão atender esses animais grandes, esses animais maiores, né? Quem vai atender esse tipo de animal aqui são clínicas especializadas, tipo clínicas que trabalham para o IBAMA, que eu acho que para quem gosta de animal é tipo um sonho trabalhar com o IBAMA, porque você vai lidar com todo tipo de animal, né? Do leão ao cachorrinho, né? Então, seria muito legal. Na realidade é isso, seria muito bacana. Mas antes de fazer a contenção química, como eu falei para vocês, a gente precisa avaliar algumas coisas, tá? A gente precisa avaliar, no caso aqui, o médico veterinário, ele tem que conhecer primeiro os efeitos dessa medicação, né? Que tipo de efeito essa medicação vai ter sobre o nosso paciente, sobre o nosso animal. Aí ele vai ter que avaliar a temperatura real desse animal, tá certo? A frequência cardíaca, a frequência respiratória e a pressão arterial. Ele precisa conhecer esses parâmetros antes de escolher qual é o fármaco que ele vai utilizar nesse animal, tá? Daí, esse fármaco pode ser um tranquilizante, um sedativo ou anestésico, tá? Ou pode ser os dois juntos, um sedativo e anestésico, um tranquilizante e anestésico. Mas o médico precisa conhecer o efeito desses medicamentos. Por exemplo, a ketamina é uma medicação que é utilizada para seres humanos, mas ela também é um sedativo, se eu não me engano, tranquilizante, não lembro muito bem, mas sei que é uma medicação que também é utilizada nos animais, tanto em seres humanos quanto nos animais, tá? Só que a ketamina, ela tem um efeito alucinógeno,
tá? Então, o médico, ele vai precisar avaliar a quantidade de medicação que ele vai aplicar nesse animal. Isso ele vai avaliar pelo peso do animal, né? E os efeitos que essa medicação vai ter sobre ele. Porque se ele acordar da cirurgia e ainda tiver sob efeito da ketamina, ele pode ter alucinações. Isso não vai ser legal, porque você pode ter nas suas mãos um animal violento, né? Dependendo do que ele está vendo, dependendo do que seja a alucinação dele, você pode ter um animal violento, tá? Então, ele precisa conhecer o peso do animal, precisa conhecer esses parâmetros para saber o que tipo de medicação ele vai aplicar nesse animal, tá? Aí, quando utilizar a contenção química? Quando a gente tem um animal agressivo, agitado, medroso ou estressado. Então, é quase sempre, né, meu povo? Toda vida que um animal chega lá na clínica veterinária, ele tá em algum desses 4 estados. Ou ele tá medroso, ou tá estressado, ou agressivo, agitado. Normalmente eles ficam assim, tá? Mas a gente evita o uso da contenção química por causa do custo mesmo. Para que ele vai servir? Para fazer a proteção, né, do veterinário e do auxiliar, no caso, para fazer a proteção da gente também, né, a proteção do técnico em radiologia, tá? Ele vai imobilizar o teu animal com muito mais segurança do que a contenção física, que lá você só está segurando o animal, e como eu falei antes, é um animal que está lúcido, né, está acordado, que está vendo o que você está fazendo. Aqui na contenção química, não. Ele já vai ficar meio lelé, não vai chegar a dormir. A gente não vai fazer a contenção química aqui no animal para fazer a radiografia a ponto dele dormir e passar horas dormindo. Não. Só alguns minutinhos, só para ele ficar mesmo assim sedado, para não tentar morder nem nada parecido, tá? Então a gente vai utilizar. Perdão. Então, a gente fazendo a contenção química aqui nesse animal, mesmo assim a gente vai precisar fazer a contenção física. A gente vai precisar posicionar ele, né? Então, a gente vai fazer essa imobilização com muito mais segurança. Vai permitir exames de qualidade, tanto os exames clínicos quanto os exames radiológicos, principalmente. Se eu tenho um animal que não se mexe, se eu tenho um animal que fica imóvel, obviamente eu vou ter imagens muito mais fidedignas, porque se eu tiver um animal lúcido que fica tentando fugir o tempo todo, pode acontecer de na hora do disparo ele se mexer e você nem percebe, gente, é incrível. Você nem percebe que o animal se mexeu, aí quando você vai olhar a imagem, tá lá, a imagem toda rodada. Acontece, toda ruim, tá? Isso acontece. Claro, ambiente estranho. O animal está no ambiente estranho, ele não reconhece você, não reconhece o local, tá? Então, ele, justamente por isso, ele tende a ficar mais agressivo, né? Mais agitado, enfim. Então, a gente aplica essa contenção para evitar que ele fique nesse estado, tá? Para a realização de procedimentos dolorosos, óbvio, isso aqui já é óbvio, não precisa nem explicar muito. Ele vai precisar de um sedativo, ele vai precisar de um anestésico toda a vida que ele tiver que realizar um procedimento doloroso, né? E para posicionamento, tanto do raio-x como do ultrassom, né, que é a causa mais simples, assim, para a gente fazer essa contenção química, a necessidade mais simples, tá? Fatores que a gente deve considerar antes de fazer o uso da contenção. Primeiro, avaliar a espécie e a raça do animal, tá? Como eu falei para vocês, falei dos gatos, falei dos cachorros, mas os gatos também funcionam do mesmo jeito, tá, gente? Os gatos mestiços, né? Os gatos sem raça definida, eles também tendem a ser mais saudáveis. É tão assim que as clínicas que fazem esterectomias, né, que fazem a castração, na realidade, tanto no macho quanto na fêmea, essas clínicas que fazem castração a preço popular, elas não se atentam muito à realização de exames em animais mestiços,
porque eles não se preocupam muito com o efeito da medicação, mas ao mesmo tempo eles se preocupam, já que eles dão um termo de responsabilidade para o dono, para ele entender que o animal pode não acordar da cirurgia e tal, né? Mas referente à contenção, né? Sem falar de cirurgia, só a contenção química mesmo para fazer um exame de rotina, um exame como a raio-x, por exemplo. A gente precisa avaliar a espécie e a raça, porque para poder aplicar essa contenção em um animal de raça, eu vou ter que realizar outros exames primeiro. A gente vai ter que ver como é que estão as funções cardíacas dele para poder fazer a contenção. A gente vai ter que fazer exame de sangue para poder fazer essa contenção, porque a gente pode aplicar um medicamento nele que vai piorar o quadro dele. Como eu falei, eles têm essa predisposição a ter problemas cardíacos e isso é comum das raças, né? De cada raça. É comum deles e não tem muita explicação científica para isso, não, tá? A gente precisa avaliar todo o estado clínico do animal, ver a existência de doenças concomitantes. Por exemplo, você vai fazer a contenção para um cachorro que foi atropelado, né? Então, o animal está ali para tratar o atropelamento, para tratar uma fratura, uma lesão a nível de fêmur, por exemplo. Mas antes de tu fazer a contenção química, teu animal está lá sentindo dor. Mas você não pode simplesmente chegar e aplicar a medicação. Você precisa saber se ele tem outras doenças, porque se ele tiver outras doenças e você aplicar a medicação, isso pode piorar o quadro dele, tá? Então a gente precisa saber dessas doenças concomitantes, o que está acontecendo com o teu animal, tá bom? Avaliar, né, questão de dor, questão de desconforto, na realidade, sempre que possível, como eu já falei, nem sempre vai ser possível, mas sempre que possível, fazer uso da contenção para poder manusear um animal que está com dor, tá? O jejum, gente, o jejum é um caso sério. O jejum é um caso seríssimo, porque a gente precisa que esse animal esteja em jejum de pelo menos 8 horas, para a gente poder fazer a aplicação de sedativo, tranquilizante. Porque se ele tiver com alimento no estômago, no esôfago, ele pode vomitar, ele pode se engasgar, morrer na mesa de cirurgia, morrer na mesa de exames, por causa de um jejum que não foi feito, tá? Só que o jejum, ele é um problema, porque, como eu falei para vocês, os donos mentem. Aí a gente avisa para eles, ó, tu vai trazer teu animal para fazer um exame, mas você vai deixar ele de jejum de 8 a 12 horas antes de trazer. Aí ele vai dizer, tá certo, ok. Só que ele fica com pena, porque o animal vai ficar pedindo alimento, né? Ele não sabe que ele está em jejum para fazer um exame, não. Ele vai ficar pedindo alimento e o dono vai ficar com pena, aí dá o alimento para o animal, traz o animal para a gente e a gente pergunta, você fez o jejum? Na cara mais lisa do mundo, ele diz, fiz. Quando a gente vai ver, o animal não fez, né? A partir do momento que a gente faz o exame radiográfico, a gente já diz logo, olha, esse animal não fez jejum de jeito nenhum, né? E é preciso tomar cuidado com isso, porque, como eu falei, o animal pode vir a óbito e a culpa nem vai ser de ninguém da clínica, vai ser do dono, tá? Então, a gente precisa avaliar o local do exame, avaliar o tipo do exame, posicionamento que vai ser necessário para o exame. No caso aqui, esses três se encaixam na área da radiologia, né? Que a gente tem que fazer esse exame, obviamente, dentro da sala de radiologia, sempre em cima da mesa, tá? O tipo de exame que a gente vai fazer, qual a área do corpo desse animal que vai ser examinada, se ele vai sentir muita dor, muito desconforto ou não, e o tipo de posicionamento que a gente vai utilizar, tá? Outra, a gente também vai avaliar se realmente necessita dessa imobilização, tá? Porque se não for preciso, gente, é melhor não usar. É melhor fazer a contenção física mesmo. Aí a gente também, de acordo com a medicação, a gente precisa avaliar as vias de administração, tá? E para escolher uma via de administração, a gente tem que ter em mente qual vai ser o tipo de medicamento,
como está o temperamento do animal, o porte físico desse animal, a condição física dele, porque a quantidade de medicamento vai depender do peso desse animal, se esse animal é um animal ativo, se ele não é. Tipo, o meu cachorro, ele é muito gordo. Ele não é gordo, obesão, de não conseguir andar, mas ele é gordo, grande demais. E o metabolismo dele não é tão acelerado. Então, mesmo que, sei lá, acho que ele pesa uns 80 quilos, mesmo que ele pese tudo isso, a gente não vai poder dar medicação para um animal que realmente pesa 80 quilos, porque o metabolismo dele não é tão acelerado. Existem outros animais, né, que são maiores do que ele, algumas outras espécies maiores do que ele, que vão ter esse mesmo peso, mas com metabolismo um pouco mais acelerado. E a gente precisa ver isso, se esse animal é um animal sedentário, se ele não é, como que é a alimentação dele, se ele se alimenta de ração ou se ele come comida de panela, se ele come proteína demais. A gente precisa ter tudo isso em mente antes de fazer a contenção, tá? Avaliar o local do exame, como a gente já tinha falado antes, e o tipo de contenção física que vai ser necessária. Como eu falei, mesmo que a gente faça a contenção química, ainda vai ser preciso fazer a contenção física, porque você aplica um remédio no teu paciente, mas ele não vai se posicionar sozinho, você vai precisar posicionar ele. Ou você vai segurar com as suas mãos, ou você vai utilizar aqueles pezinhos, né? Isso, quando ele já está sedado, quando ele já tomou um tranquilizante, fica muito mais fácil de fazer, mas ainda tem que fazer, tá? Aí, as vias de administração aqui para contenção química, a gente vai ter a via oral, via tópica e as vias parentais, né? Que aí vai ser a via subcutânea, via intramuscular e a via intravenosa, tá? A via oral é o mais fácil que tem. Isso já é até comum para a gente que tem animal, né? Fazer a medicação do animal através dos comprimidos, né? Que a gente coloca direto na garganta do animal. Quem tem seu animal aí sabe a dificuldade que é para a gente dar um comprimido para um animal. Mas é preciso, né? E uma vantagem é que não é invasiva, né? Não vai precisar furar o animal, é indolor. E o próprio dono pode fazer e ela vai facilitar o acesso a outras vias, né? Aí o que a gente tem que entender aqui? A gente não pode colocar um sedativo ou um tranquilizante, muito menos um anestésico, na água que o animal bebe. Não pode. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os animais são muito sabidos, meu povo. Eles não tomam comprimido. Se você pegar o comprimido, enrolar na carne, botar na comida dele, ainda é capaz dele comer a carne todinha que está ao redor e deixar o comprimido lá sambando dentro da vasilha. Pode acontecer, digo porque já vi, tá? Então, é melhor abrir a boca do animal e colocar o comprimido lá dentro do que deixar ele comer junto com a comida ou dentro da água. A desvantagem dessa via é que ela mascara o real estado físico do paciente, tá? O efeito vai ser rápido. Então, quando ele começa a cair ali, a tombar, você já não consegue mais fazer outros tipos de exames, tá certo? Aqui é uma via de aplicação, né? A forma da aplicação. A gente abre a boca do animal, coloca o comprimido lá dentro mesmo e depois fecha a boca aqui e fica segurando. E ainda existem esses aplicadores, né? Aqui no caso é a seringa mesmo. Quando a gente está falando de um remédio líquido, você coloca o líquido dentro da seringa e seringa lá dentro. Mas existem esses aplicadores aqui que a gente pode colocar o comprimido aqui dentro, né? E abre a boca do animal e aperta aqui esse êmbolo. Parece muito com a seringa, né? Mas não é, tá? É um aplicador de comprimido mesmo. Você coloca o comprimido dentro, aperta aqui esse êmbolo, o comprimido vai lá para a garganta do animal, lá para a passagem da boca para a faringe. Aí vai ser muito rápido, né? Fecha a boca do animal assim e segura até ele engolir. E ele ainda vai ficar chateado com você, viu? Pode ter certeza. Aí a gente tem aqui a via tópica. A via tópica é mais um anestésico do que uma sedação,
tá? O animal não vai ser sedado aqui dessa maneira, ele vai apenas, vai servir apenas como um anestésico, tá? A gente vai aplicar na pele ou nas mucosas, né, que vai ter uma maior absorção, tá? E tomar cuidado para aplicar somente em superfícies íntegras, ou seja, superfícies que não estejam com lesões, que não estejam feridas, tá? Aí pode ser o gel, pomada, spray ou colírio, tá certo? Dependendo do local que você vai aplicar. E aqui, como eu falei, produz apenas analgesia, né? É apenas um anestésico. Não vai ter efeito sistêmico, ou seja, não vai fazer o teu animal dormir ou ele ficar mais lesadinho. Não vai ter isso, tá? Não é um tranquilizante, não é um sedativo, é só um anestésico. Só vai parar a dor por um tempo, tá bom? Aí a gente tem as vias parentais, né? Que é a via subcutânea, via intramuscular e via intravenosa, tá? Aqui, todas essas três vias são métodos invasivos. Se é um método invasivo, vai precisar de uma agulha perfurando a pele do animal e para isso precisa fazer a asepsia desse local. A gente precisa passar o álcool ou o álcool iodado nesse local, né, para poder retirar qualquer sujidade desse local, retirar qualquer micro-organismo que esteja ali na redondeza e que pode se grudar na nossa agulha para entrar lá dentro, tá bom? Sempre utilizar material descartável, né? Não ficar passando agulha de um para o outro, tá? A gente pode passar doença para o animal dessa maneira, tá? Utilizar seringa e agulha do tamanho adequado para o animal. Gente, tem animais que são muito pequenininhos, então as seringas elas precisam ser menores, as agulhas precisam ser menores e a gente tem animais grandes demais, que aí a gente já pode utilizar seringas maiores e agulhas maiores. Tá? A gente também precisa ficar atento à quantidade de fármaco que a gente vai usar. Não adianta você pegar uma seringa de 20 ml se tu vai usar um ml só, né? Não precisa, é um gasto desnecessário, tá bom? Tomar cuidado com o posicionamento do bisel da agulha, né? E na escala numérica, para avaliar a quantidade de fármaco. E justamente para a quantidade e a velocidade da absorção. Você precisa prestar atenção se teu animal é ou não um animal sedentário. Como eu falei, se tu tem um animal sedentário, ele vai ter uma dificuldade um pouquinho maior para absorver essa medicação, né? Para poder colocar para fora também depois, tá? Aí vamos aqui. A via subcutânea, normalmente ela tem uma menor absorção, ou seja, demora mais para ela fazer efeito, tá? Na via subcutânea, mas depois que ela começa a fazer efeito, ela vai ter um período de latência de 30 a 45 minutos. O animal vai ficar sob efeito nesse tempo, tá? É mais utilizado em animais agressivos e de difícil contenção. Gente, a via subcutânea é a via mais fácil de você aplicar contenção. O animal está rodando aqui dentro da tua sala, tu simplesmente puxa um pouquinho do pelo e aplica. Pronto, rápido, ele nem sentiu, nem viu. Quando ele viu, já acabou, passou, tá? Então, é a via mais fácil de você fazer a administração, tá? Aí tem os locais específicos, porque a gente precisa de locais que tenham pele suficiente, que tenha aquele excesso de pele para a gente puxar e aplicar, tá? Então vai ser na região dorsal, né, na parte de cima do nosso animal. A gente já sabe onde é o dorso desse animal, só que vai ser na altura da cervical ou na lombar, tá bom? Que aí essa via aqui, né, vai permitir uma aplicação de grandes volumes de fármaco e a gente pode dividir em vários pontos, tá? Claro, a gente pode aplicar a medicação no animal e ele vai fugir. Não tem problema nenhum de você pegar ele de novo e aplicar de novo, tá? Não tem nenhum problema até você finalizar o fármaco. Óbvio que é mais doloroso, mas não tem problema. O interessante é que você faça de uma vez só, tá? Então, aqui na via subcutânea, a gente levanta essa região da pele, ou da cervical, ou da lombar, e a agulha, ela tem que penetrar apenas na pele, tá?
vai ultrapassar apenas a barreira da pele. Não chega até o músculo, muito menos em um vaso, tá bom? E é a via que a gente mais utiliza aqui nas campanhas de vacina, justamente porque é muito rápido, gente. Puxou a pele, colocou a seringa rápido. No instante acaba, o animal não sente muita dor, não é tão incômodo assim como a gente imagina que seja, tá? Isso aqui, levantar a pelezinha deles aqui também não dói, tá certo? É um costume comum entre os próprios animais. As mães carregam os filhotes por esse excesso de pele, então não dói, gente, não machuca e é super rápido, tá? Aí a gente tem a via intramuscular. Aí aqui sim a gente vai ter uma via um pouquinho mais dolorosa, né? A gente sabe como é levar uma injeção. Dói, né? Um pouquinho mais doloroso. Então vamos lá. A gente também vai utilizar em animais agressivos e agitados, né? E a aplicação vai se dar na coxa do animal, na parte de trás, na região onde a gente consegue sentir o músculo da coxa, tá? Só que o período de latência aqui é menor do que a via subcutânea. Aqui ele só vai ficar sob efeito da medicação de 15 a 30 minutos, tá? Então, a duração eita. Gente, eu tenho uma dificuldade muito grande com esses sinais. Pronto. Maior, é, maior que a via subcutânea e menor que a via intravenosa. Acredito que seja assim. Se eu estiver lendo esses sinais errados, vocês me corrijam aí, tá? Que eu tenho dificuldade com esses sinais matemáticos. Aí vamos lá. Normalmente, os líquidos que fazem parte, né, dessas medicações que a gente aplica intramuscular são como se fossem óleos, né? Então são líquidos mais viscosos, um pouquinho mais grossinho. Não dá para aplicar tão rápido quanto na via subcutânea. Aí é que a gente tem que ficar ligado. Por quê? Porque podem acontecer algumas complicações, né? Lesão no nervo ciático, óbvio. Você precisa saber onde é que você está fazendo essa aplicação, mas também não é tão difícil. A gente consegue sentir o músculo da coxa na parte de trás, tá? E também existe a formação de abscessos. Gente, parece simples. É uma besteira. Errar uma vacina não vai causar tanto dano assim, não, mas vai, tá? Durante a minha adolescência, eu tive um animal que meus pais, na época, ele foi tomar uma vacina de rotina, coisa normal, e eles preferiram levar em um lugar que era mais em conta do que no veterinário que eles sempre levavam, e acabou que esse rapaz que aplicou a vacina do animal não sabia aplicar direito e causou um abscesso, e ele deve ter aplicado subcutâneo, uma coisa que era intramuscular, ou o contrário. Só sei que a perninha dele começou a inchar e foi inchando, inchando, inchando. E a gente fazia compressa de água quente, compressa de água gelada e levou lá de volta. E esse cara não sabia dizer o que era que fazia. Ele até fechou as portas por um tempo para a gente não ficar indo lá, né? E o cachorro morreu, gente. Morreu por causa de uma vacina mal dada. Ele morreu em questão de dias, né? Poucos dias ele morreu depois da vacina. A perna dele inchou até não poder mais. Provavelmente estava cheio de pus lá dentro. Enfim, morreu. Faleceu, tadinho. Acontece. Então é preciso você tomar muito cuidado, como eu falei para vocês são técnicos em radiologia, vocês não têm a obrigação de saber fazer isso daqui, mas enquanto você estiver na clínica, se acontecer de necessitar, tá muito lotado, eles vão pedir para você fazer e você só faça se você souber. Não invente de fazer isso daqui sem você saber, não, que você pode matar um animalzinho, tá? E fora a morte do animal, você pode ganhar a clínica pode ganhar um processo muito bonito, né? Então, interessante é que você não faça, porque isso não é da sua área. Mas se for preciso, só faça se você souber, se você tiver segurança, se realmente estiverem lhe ensinado a fazer isso daqui, tá? Então, aqui na via intramuscular, a agulha vai passar a barreira da pele. Aqui você não pode pegar nenhum vaso, tá certo? Tem que ir direto até o músculo, é onde você vai aplicar. Se você tem um cachorro ou um gato aí na sua casa,
puxa a patinha dele aqui na parte de trás e passe o seu dedo polegar aqui nessa região que você vai sentir um espaçozinho. É nesse espaço que a gente faz a aplicação de medicação, tá? Que é onde tem um músculo. Por fim, a gente tem a via intravenosa. É a via mais rápida. Aqui, o efeito é quase imediato e o período de latência vai ser somente de 15 minutos. Mesmo que o efeito seja muito rápido, o período do efeito, né, vai ser só de 15 minutos, tá? Aí, a vantagem é justamente essa, esse efeito imediato, e a desvantagem é a necessidade de imobilização do paciente. Por quê? Antes de eu fazer a contenção química aqui, eu vou precisar fazer a contenção física, porque os locais de administração são locais muito perigosos, tá? A gente está aplicando uma medicação na altura do crânio do animal, né? Aqui pertinho do pescoço do animal. Então a gente tem que tomar cuidado com esses locais. E são locais difíceis, tá certo? Vocês vão ver aqui que os posicionamentos não são tão fáceis para a gente fazer essa contenção, tá? Mas os locais são a veia cefálica, veia radial, veia femoral e veia jugular, certo? A agulha que vai ultrapassar a barreira da pele, a gente vai encontrar uma veia, fazer um acessozinho para poder colocar a medicação aqui. Aí olha a forma que esse animal está deitado. Aqui ela está segurando o tronco do animal com as patas, tudo bonitinho, e ele está segurando a cabeça para poder acessar aqui a veia jugular. Olha como é mais difícil, né? Muito mais difícil do que pegar a subcutânea, do que pegar a intramuscular, né? Muito mais difícil na realidade. Então, a gente vê aqui princípios básicos da anestesia, uma coisa simples, também nem cabe muito a nós, mas eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso, tá? A anestesiologia, no caso, é o estudo da anestesia. Anestesia é um termo genérico, né? Para qualquer droga que tenha essa capacidade de suprimir a dor, de evitar com que a pessoa, no caso o animal, sinta dor, né, para fins cirúrgicos, e vai causar um estado de narcose, né, que é a perda de consciência, o sono artificial, um sono induzido, né, através do medicamento, tá? Também vai causar a supressão temporária da dor, tem esse efeito analgésico, a gente não vai sentir dor, o animal não vai sentir dor no local em que está acontecendo o corte, vai acontecer um relaxamento muscular e também vai servir para proteger os sinais vitais. Lembrando que o cara que faz anestesia do animal, é ele que vai ficar ligado aqui nos sinais vitais. Mas isso é uma coisa que não se adequa a nós. Não somos nós que vamos fazer a anestesia, não, tá? Vai ser o próprio veterinário. Isso aqui é só a nível de conhecimento mesmo, tá bom? Aí, para fazer essa anestesia, o médico vai levar em consideração o estado do paciente, né? Então, ele vai ficar ligado em afecções renais, afecções hepáticas e afecções cardíacas. Afecções cardíacas, as afecções renais. Vocês já sabem, viram na anatomia 2 que os rins, eles são responsáveis pela produção da urina e eles vão expelir os medicamentos que não estão sendo mais utilizados, que o teu corpo não precisa mais. Ele vai expelir os resíduos, né, de eletrólitos e de vitaminas, tudo que tiver em excesso no teu sangue vai ser jogado para fora através do teu sistema renal. Aqui não vai ser diferente no animal, então ele precisa ver como é que está a situação dos rins desse animal antes de aplicar a anestesia para saber se ele vai ser capaz de colocar ela para fora depois, tá? Aí precisa avaliar as afecções hepáticas, porque, gente, vai ser o fígado, né, que vai metabolizar esse medicamento, tá? E as cardíacas, primeiro, porque, como eu falei, muitos desses animais têm essa predisposição a ter doenças cardíacas e também porque é o nosso sistema cardiovascular que vai espalhar esse remédio para todo o nosso corpo, né? Para as regiões que a gente precisa.
tá? Então, tem que avaliar a espécie do animal, isso eu já falei e refalei várias vezes. A gente precisa avaliar a duração da intervenção cirúrgica para saber o quanto de medicação vai se utilizar, quantas vezes vai precisar refazer durante a cirurgia, tá? Precisa avaliar a localização e a extensão dessa intervenção, óbvio. Uma cirurgia de castração masculina, né, no macho, por exemplo, é uma coisa muito rápida. Ali, a gente só faz uma sedação nesse animal e aplica anestesia local mesmo, né, porque é muito rápido, não tem sangue, quase não tem sangue, não tem muito corte, é um corte só, muito rápido. Diferente da castração da fêmea, que a gente precisa abrir o tecido da pele, abrir o tecido muscular, para poder encontrar o útero e os ovários, para poder cortar as estruturas lá dentro. Então, a extensão daqui da intervenção vai ser muito maior, né? Então, vai durar um pouco mais de tempo, vai ser necessário um pouco mais de anestésico, e a gente precisa tomar mais cuidado com a fêmea do que o macho nesse sentido, tá? Então, escolher o agente anestésico também é de suma importância para você saber a durabilidade dele dentro do corpo do animal e o custo operacional, né? Que se a gente for perguntar para o proprietário, ele vai querer sempre o mais barato. Então, a gente tem que ver o que é melhor pro animal, tá? Considerações finais aqui sobre essa parte dos anestésicos. A gente precisa fazer exames pré-anestésicos justamente para a gente ver essa questão de doenças concomitantes, tá? E esclarecer o proprietário quanto aos riscos. É uma cirurgia, é uma anestesia, por mais que o animal pareça estar muito bem, né? Pode acontecer dele não acordar e o proprietário precisa estar ciente disso. Ele vai assinar aí um termo de responsabilidade que vai dizer que você explicou tudo isso para ele, tá bom? Aí você vai levar em consideração o estado físico do animal, o temperamento dele, o tipo de procedimento, o tempo que esse procedimento vai levar. Vai avaliar o jejum, porque como eu já falei para vocês, se o animal não tiver feito o jejum da forma correta, a gente pode ter problemas, né? O óbito mesmo do animal. Ter em mãos sempre, né, materiais de emergência. Na verdade, a gente tem que ficar sempre muito ligado aí nos sinais vitais do animal para a gente não perder o animal, né? E conhecer os fármacos que vai se utilizar aí no processo de anestesia, tá? Aí a gente finaliza a aula de hoje por aqui, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem, a líder de vocês podem passar meu WhatsApp, vocês podem me chamar no WhatsApp, eu demoro um pouquinho para responder, tá? Porque é muita coisa para mim fazer, mas eu respondo, tá bom? Podem mandar as dúvidas lá, também podem mandar as dúvidas no e-mail, se eu não me engano, eu mandei para ela, não tenho certeza, mas eu vou mandar de novo, tá? E é isso, galera. Até a próxima aula, até quarta-feira. Se tiverem dúvida do trabalho, dúvida da atividade, tá? Dúvida sobre conteúdo, é só enviar que eu respondo, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.